Imagine você durante muito tempo tentando aprender matemática, mas sempre que você tenta, a sua cabeça começa a doer. Você se sente entediado, o sono vem e você logo desiste e vai fazer outra coisa. No dia da prova, você, numa tentativa aí desesperada, tenta fazer uma cola, anota fórmulas, conceitos no papel, com a esperança de que num passe de mágica você tire pelo menos o mínimo necessário. Ao ver a prova, você se esforça para lembrar as coisas que eram simples, mas as palavras começam a dançar na sua frente. Você tenta focar na primeira pergunta, mas sua mente parece um imenso vazio. Você perdeu o controle. O pânico toma conta da sua mente e a única coisa que lhe resta é o desespero. Você acha que foi tudo em vão. E a única escolha que aparece na sua mente é desistir. Pensamentos negativos de como, eu sabia que não valia a pena estudar. A voz sedutora que fica no nosso ouvido. Eu não sei fazer nada de matemática mesmo. Pra que eu vou usar isso na minha vida? No fundo você sabe que não é verdade, sabe? Mas diz isso pra se consolar, né? Pra fugir e se sentir melhor. Essa parece uma história comum, não é mesmo? Se você não passou por isso, certamente sabe alguém que passou. Mas calma, existe uma forma de mudar. Eu me deparei com essa situação diversas vezes na minha vida. E agora eu sei como lidar com isso. Durante muito tempo eu pensei que a matemática não fosse para mim. Eu ficava nervoso com as pessoas me corrigindo, né? Fazendo alguns comentários do tipo: nossa, é fácil. É só fazer isso, é só fazer aquilo. Eu me esforçava muito para aprender, mas por algum motivo não era o suficiente. Logo o processo se tornava tedioso e eu desistia. Para você ter noção, eu achei até que isso era um problema de atenção ou de inteligência mesmo, sabe? E acabei até aceitando isso durante um tempo. Mas vamos lá. Acho que você já entendeu que o esforço, somente ele, não é o suficiente, né? Os professores, eles ensinam, né, as matérias, mas na maioria dos casos, né, eles não ensinam o mais fundamental, que é saber, de fato, aprender, né? Como aprender. E o que eu quero dizer aqui é que isso não tem a ver com inteligência, nível de inteligência, QI, etc. Mas sim saber dominar o seu cérebro. Na maioria das vezes, estamos aí sentados de forma passiva, observando a aula, entediados. E na nossa mente vem sempre a mesma frase, né? Para que eu vou utilizar isso na minha vida? Ao assistir, você processa e entende a informação, faz anotações, etc. Mas o problema é que você entendeu e não aprendeu de fato. Pense comigo. Ao assistir alguma pessoa dançando, andando de skate, tocando violão, você entende aquilo, mas não significa que será capaz de fazer aquilo com a mesma perfeição, né? De reproduzir com a mesma perfeição. O mesmo acontece com as matérias, né? Especialmente matemática. Temos aquela vontade de sair memorizando tudo, colocar post-its, marcando fórmulas, etc. E isso de fato ajuda, óbvio, mas não é o caminho. Memorizar não é o caminho. Existe uma grande diferença entre memorizar e aprender. Você pode memorizar todas as fórmulas de física que quiser. Movimento uniformemente variável, aceleração, gravidade. Mas se você não aprender a como utilizar, elas não vão servir para nada. Para entender como aprender de forma correta, precisamos entender alguns conceitos básicos de como o nosso cérebro realmente funciona. E aqui eu vou provar que você tem uma Ferrari na cabeça e não sabe utilizá-la. Vamos lá.
Você já parou para pensar por que você esquece das coisas importantes sobre a matéria quando precisa realmente delas? Essa é uma das armadilhas mais comuns e traiçoeiras do aprendizado. E é justamente o que te faz ir mal nas provas, né? Para evitar cair nesta armadilha, você deve entender que, explicando da forma mais simples possível, o seu cérebro possui dois tipos de memória. Uma memória que ela vai ser temporária e a memória que vai ser a longo prazo, né? Vamos dizer que ela é para sempre. A memória de curto prazo se encontra na região do hipocampo e é relativamente pequena, muito provisória, mas as informações nela dificilmente sobrevivem a uma noite de sono. Já a outra memória guarda por muito mais tempo, né? E se encontra no córtex cerebral. Mas guardar alguma informação lá dentro não é uma tarefa fácil. No cérebro, a informação só será gravada de maneira permanente e se tornará de fato conhecimento se as ligações entre os neurônios forem alteradas, reconfigurando assim a rede do córtex. Isso parece meio complicado, mas calma, já vamos explicar como que você vai fazer de fato, né? Vamos continuar. Praticamente todas as informações que absorvemos durante o dia são colocadas na memória de curto prazo, de forma bem instável. E aí imaginamos que você enche de informações até o fim do dia, e aí no dado momento, o seu cérebro já cheio, né, lotado, sente a necessidade de resetar. E para isso acontecer, você sente o sono e dorme. Então é por isso que você sente sono. Não é uma consequência de um corpo cansado. O sono, nesse caso, é para esvaziar a memória temporária. Durante o sono, boa parte das memórias são jogadas fora. E é esse o problema. Aqueles seus dias assistindo aula, passivamente, vão todos embora. E você já vai entender o porquê. Se, porém, houve um preparo prévio, né, antes do sono profundo, uma pequena parte vai para o córtex e grava de forma permanente. O que vai ser salvo ou não depende mais da carga emocional associada a cada fragmento de informação, e não a carga racional, o que significa que a emoção é a chave do sucesso. Se você, ao receber aquela informação durante o dia, né, seja sobre a matéria do conteúdo de matemática, por exemplo, o fez de maneira alegre, prazerosa, ou até mesmo triste e trágica, a emoção que está associada a ela vai fazer com que durante o seu sono noturno seja gravado de forma permanente. Se por outro lado, se a informação recebida for com total indiferença, tédio, de maneira com que não abale nem positivamente nem negativamente, provavelmente ela vai ser jogada fora durante o sono. Você já deve ter percebido que algumas coisas das mais tediosas que ocorrem durante o nosso dia são justamente as aulas. E é por isso que elas são as primeiras a ir embora pro lixo. Se seu professor der uma matéria importantíssima e, no meio da aula, contar uma piada, por exemplo, o que você vai se lembrar daqui a algumas semanas sobre a aula? Da piada. Esse é o motivo pelo qual você é obrigado a estudar a matéria toda o mais em cima da hora possível para ter alguma chance de tirar uma nota razoável. O irônico é que toda aquela matéria que já esteve no seu cérebro você acaba deixando escapar por ingenuidade durante a noite, né? Mas certo. E agora? Entendi como meu cérebro funciona. Mas o que eu faço? Então vamos lá, cara de concha. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Provavelmente você já ouviu falar disso, mas a disciplina é a fonte do sucesso. Você precisa repetir o processo sempre. E qual seria esse processo? Estude pouco. Olha, essa aqui é nova, hein? Estude pouco.
Lembre que é qualidade e não quantidade. Estude pouco, mas todos os dias, estudando no mesmo dia das aulas, antes que se passe uma noite de sono. Desse jeito, você vai dar prioridade para a informação que seja gravada na memória do longo prazo. Faça revisões. Lembre-se que as pessoas que têm sucesso não são as que necessariamente são inteligentes. Na realidade, são pessoas que aprendem a usar o cérebro da maneira mais eficiente possível. Tenha uma coisa em mente, de que bom você se torna, então continua fazendo o trabalho. Lembre-se que o seu cérebro é um músculo, e como um músculo ele precisa ser treinado. E um treino inteligente traz mais resultados, mais rápido e sem lesões. Pare de se comparar com outras pessoas, compare-se consigo mesmo. Cada um tem o seu próprio ritmo. Encontre o seu. De verdade, eu espero que vocês tenham entendido que isso tudo aqui vai me ajudar, né? No caso, a ter um desempenho muito melhor. E é muito provável que vocês não irão mais esquecer, né? Durante a prova. Ou vão esquecer muito menos. E é isso. Sintam-se abraçados. Falou!